Meu nome é Paula, e eu nunca imaginei que o amor poderia me levar a um casamento tão complicado. Sempre fui uma mulher independente e focada no meu trabalho, mas quando conheci o Leandro, tudo mudou. Ele era diferente dos outros homens com quem eu me envolvi, e logo percebi que tínhamos algo especial. Ele tinha aquele sorriso encantador e um jeito carinhoso que me fazia sentir especial. Nossa relação foi crescendo de forma natural, e em pouco tempo, nos casamos. O que eu não esperava era o impacto que isso teria na minha vida com a minha sogra, a Judite. Ela sempre foi uma mulher muito exigente e com uma língua afiada. Logo no início do nosso namoro, ela não perdeu tempo em mostrar que não me achava boa o suficiente para o seu filho. Eu, que sempre fui segura de mim mesma, tentei ignorar suas críticas. Afinal, Leandro estava ao meu lado e me amava. O que mais eu poderia querer? Mas, com o tempo, as coisas começaram a piorar. Judite não se contentava com o fato de termos nos casado e sempre fazia questão de deixar claro que, para ela, eu não era boa o suficiente para o seu filho. Eu percebia as indiretas, as caras de desgosto e até os comentários sobre o meu peso. No início, tentei ignorar, mas chegou um ponto em que não dava mais. Eu sabia que ela estava me desprezando, mas o pior era que Leandro nunca parecia se importar. Quando falávamos sobre isso, ele apenas dizia que minha sogra era assim mesmo e que eu deveria deixar para lá. A convivência se tornava cada vez mais difícil. Cada almoço de família, cada encontro, era uma oportunidade para Judite lançar suas críticas disfarçadas de conselhos. Eu me sentia desconfortável, mas, como sempre, tentava manter a calma. Até que algo mudou em um almoço de domingo. Algo que eu jamais vou esquecer. Eu estava na cozinha, preparando o almoço para a família, quando Leandro entrou e me pediu para ir até a sala. Fui até lá, sorrindo, tentando disfarçar a ansiedade que sentia por estar em mais um encontro tenso com minha sogra. Judite estava sentada na mesa, esperando com aquele olhar que sempre me fazia sentir pequena. Não sabia que naquele dia, as coisas tomariam um rumo diferente. O cheiro da comida estava no ar, o ambiente estava tenso, mas nada me preparou para o que aconteceria a seguir. Judite olhou para mim com um sorriso irônico e, sem mais nem menos, levantou-se e me disparou, com aquele tom agressivo que ela sempre usava. Quem você pensa que é? Não sei onde meu filho estava com a cabeça em se casar com uma gorda como você. Eu congelei. Meu coração disparou e a sala ficou em silêncio. Eu sabia que era o momento de tomar uma atitude, mas o que eu não sabia era como. O silêncio tomou conta da sala. Leandro, que estava ao meu lado, parecia um pouco sem saber o que fazer. Eu olhava para ele, esperando alguma reação, mas ele apenas evitou o meu olhar. Aquelas palavras de Judite foram como um soco no estômago, mas algo dentro de mim despertou naquele momento. Eu sabia que não podia mais deixar as coisas assim. Não ia mais engolir as palavras dela em silêncio. Sem conseguir me controlar, levantei-me lentamente e olhei diretamente para os olhos de Judite. O meu peito estava apertado, o ódio fervia dentro de mim, mas eu sabia que precisava ser firme. Ela não podia continuar me tratando daquela maneira, principalmente na frente de Leandro. E foi ali, naquela sala abafada e silenciosa, que eu tomei a decisão de que não ia mais me calar. Judite, comecei, com uma voz que, embora tremesse de raiva, tinha uma firmeza que eu nunca soubera que possuía. Você pode tentar me humilhar o quanto quiser, mas eu não sou mais a menina que você acha que sou. Chegou o momento de você ouvir algumas verdades. Ela arqueou as sobrancelhas, claramente surpresa com a minha reação. Leandro ainda estava em silêncio, mas eu podia ver o desconforto no seu rosto. Eu continuei, agora com mais confiança. Você acha que eu não percebo o quanto me julga, o quanto me critica, o quanto faz questão de me diminuir na frente de todos? Pois bem, está na hora de eu te mostrar o que você tem escondido. Judite engoliu em seco e tentou desviar o olhar, mas eu a mantive focada em mim. Eu sei sobre o que aconteceu na sua juventude,
sobre o seu casamento fracassado, sobre como você e o Sr. Alfredo esconderam os problemas da família, como você passou anos enganando as pessoas para manter as aparências. Todos aqui sabem que o seu casamento não é exatamente o conto de fadas que você sempre fez questão de vender. Mas eu sou uma mulher honesta, Judite, e vou te dizer, na frente de todos, que o que você está fazendo não vai me afetar mais. Eu podia ver o pânico se instalando nos olhos de Judite, mas não parei. Eu estava com raiva, mas também sentia uma força dentro de mim que eu nunca soubera que existia. Eu continuei revelando segredos que ela tentou esconder por anos, coisas que todos na família sabiam, mas que nunca tinham tido coragem de dizer. Foi libertador. Finalmente, eu estava no controle da situação. Leandro, que até aquele momento parecia estar em choque, olhou para mim com os olhos arregalados. Ele abriu a boca para dizer algo, mas eu o interrompi. Não, Leandro. Não venha com essa história de que minha mãe não entende. Ela já entende, e eu não sou mais sua criança. Eu sou a mulher com quem você se casou, e se você me ama, você precisa entender o que está acontecendo aqui. Não estou mais disposta a ser uma marionete para você ou para ela. Judite ficou em silêncio. Ela sabia que tinha perdido, e o olhar de vergonha que ela tinha, agora misturado com raiva, era quase visível. Quando terminei, o ambiente na sala ficou pesado. Ninguém ousava falar, nem Leandro, nem os outros membros da família que estavam ali. Tudo o que eu sentia era uma calma profunda, uma sensação de que, finalmente, eu estava no controle da minha própria vida. Os minutos seguintes pareceram uma eternidade. Eu ficava ali, em pé, no meio da sala, enquanto Judite, visivelmente desorientada, ainda tentava processar o que eu havia acabado de revelar. Leandro, com um semblante de quem não sabia se devia defender a mãe ou se posicionar ao meu lado, apenas me olhava sem conseguir encontrar palavras. Eu, por outro lado, estava mais calma do que jamais estive. Por um momento, ninguém se mexeu. Então, finalmente, Judite quebrou o silêncio, mas não da maneira que eu esperava. Em vez de se desculpar ou, pelo menos, tentar justificar as suas atitudes, ela soltou uma risada forçada. Uma risada que parecia mais um esgar de raiva do que qualquer outra coisa. Você realmente acha que vai me intimidar com essas mentirinhas, Paula? Ela disse, a voz tremendo de fúria, mas ainda tentando manter uma fachada de controle. Isso é tudo o que você tem? Não vai me destruir com essas bobagens. Eu dei um sorriso, mas não de simpatia. Era um sorriso de quem finalmente havia tomado as rédeas de sua própria vida e não permitiria mais ser humilhada por ninguém. Eu não preciso te destruir, Judite. Você já fez isso sozinha. Ela tentou avançar para mim, mas Leandro finalmente se moveu. Ele colocou uma mão no braço de sua mãe e a afastou com um gesto sutil. Mãe, chega. Isso não é mais sobre você. Não faça essa cena agora, disse ele, a voz baixa, mas com firmeza. Leandro, você realmente vai ficar do lado dela? Judite exclamou, sua voz agora cheia de incredulidade. Ela me humilhou na frente de todos. E você vai permitir isso? Leandro parecia cansado, mas olhou para mim, e algo nos seus olhos me disse que ele estava começando a entender o que estava em jogo. Eu não estou do lado de ninguém, mãe, ele disse, finalmente olhando para sua mãe com uma sinceridade que eu nunca imaginara ver. Eu estou ao lado do que é certo, e o que você fez com a Paula não foi certo. Judite parecia ainda mais atordoada, como se a palavra certo fosse uma novidade para ela. Ela estava sem palavras por um momento antes de responder com um fio de raiva. Você está me abandonando por ela? Por essa mulher? Eu criei você para ser um homem melhor, Leandro. Eu senti uma pontada de dor ao ouvir aquelas palavras, mas também sabia que tinha chegado a hora de dizer o que estava preso em mim por tanto tempo. Não é sobre você, Judite, disse eu, virando-me para ela com firmeza. Não sou eu quem está tentando destruir o seu casamento com o Leandro.
Você fez isso sozinha. Eu apenas me defendi. A sala estava cheia de tensão, e mesmo os outros parentes começaram a se mexer, desconfortáveis com a situação. Eu sabia que não era o ambiente ideal para tudo isso, mas naquele momento, eu não me importava. Precisava ser ouvida. Precisava me libertar de todo o peso que carreguei durante tanto tempo. Judite não disse mais nada. Ela se sentou na cadeira, os olhos vidrados, como se estivesse tentando encontrar uma forma de contornar a situação, mas não conseguia. Leandro olhou para mim, e pela primeira vez, eu vi algo em seus olhos que não via antes: compreensão. Ele sabia que algo precisava mudar, e eu estava pronta para lutar por isso. Por mim. Eu acho que isso é o suficiente por hoje, disse Leandro finalmente, quebrando o silêncio. Vamos resolver isso em casa. Vamos conversar, Paula. Eu assenti, ainda com o peito apertado, mas sentindo uma leveza no coração. Eu sabia que o caminho não seria fácil, mas tinha dado o primeiro passo. Finalmente, eu não era mais a vítima. Eu era a dona da minha própria história. No carro, a tensão era palpável. Leandro dirigia em silêncio, os olhos fixos na estrada, enquanto eu olhava pela janela, tentando processar tudo o que aconteceu. A minha mente estava cheia de pensamentos conflitantes, mas uma coisa estava clara: eu não podia mais voltar atrás. O que aconteceu naquela sala, as palavras que eu disse, eram um marco. Eu finalmente havia enfrentado a minha sogra. Finalmente havia tomado controle da minha própria vida. Paula, me desculpe por tudo isso. Leandro disse finalmente, quebrando o silêncio. A sua voz estava carregada de um peso que eu não podia ignorar. Eu sei que minha mãe foi cruel com você, mas eu não sabia como lidar com ela. Sempre pensei que, de algum jeito, ela acabaria aceitando você. Eu o olhei, sentindo uma mistura de alívio e frustração. Alívio porque ele finalmente estava me reconhecendo, e frustração porque isso demorou tanto para acontecer. Leandro, não é sobre ela me aceitar ou não, eu respondi mantendo a calma. É sobre você. Eu sou sua esposa, e você deveria estar ao meu lado. Não posso continuar vivendo essa relação onde constantemente me sinto inferior. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, como se tentasse absorver as minhas palavras. Eu sei, Paula. Eu sei que fui omisso. Fui fraco em várias situações. Mas você tem razão. Não deveria ter deixado que ela te tratasse dessa forma. Eu não sabia se aquilo era apenas uma desculpa ou se ele realmente estava começando a entender o impacto das atitudes dele. Naquele momento, tudo o que eu sabia era que eu não poderia mais suportar ser a boazinha, a mulher que deixava as coisas acontecerem sem reagir. Eu merecia mais, merecia respeito. Quando chegamos em casa, a atmosfera estava pesada. Leandro foi direto para o quarto, e eu fiquei na sala tentando me organizar. A sensação de que algo havia mudado era inegável. Eu sabia que as coisas não iriam se resolver da noite para o dia, mas algo dentro de mim dizia que agora eu estava no caminho certo. Horas se passaram e Leandro veio até mim. Ele se sentou ao meu lado e, com um suspiro profundo, disse: Eu estou disposto a mudar, Paula. Eu sei que fiz tudo errado até agora, mas quero melhorar. Quero que nossa relação seja diferente. Olhei para ele, tentando ler suas intenções. Eu não posso prometer que tudo vai ser fácil, Leandro. A nossa relação vai exigir esforço, mas principalmente de você. Eu não vou mais ficar esperando que você tome uma atitude, que você se importe. Agora, se você quer que isso dê certo, vai ter que mostrar que está comprometido. Ele assentiu, os olhos sinceros. Eu estou pronto para isso. Eu vou mudar, Paula. Eu não vou mais te colocar em segundo plano. E naquele momento, eu senti que algo realmente havia mudado. Não foi um milagre, nem uma transformação instantânea, mas era um começo. Eu sabia que ainda havia muitos obstáculos pela frente, mas pela primeira vez, eu me sentia esperançosa. E por mais que a presença de Judite ainda fosse uma dor constante,
Eu não permitiria mais que ela fosse uma ameaça à minha felicidade. Naquele dia, pela primeira vez, eu não me sentia sozinha nessa luta. Eu sabia que Leandro estava ao meu lado, e isso me dava força. O caminho seria difícil, mas com ele ao meu lado, eu estava pronta para enfrentar o que viesse. O mais importante era que eu finalmente havia tomado o controle da minha vida, e não havia nada que pudesse tirar isso de mim. A noite passou de forma silenciosa, mas havia uma paz diferente no ar. Quando acordei na manhã seguinte, Leandro já estava levantado. Ele estava na cozinha, preparando o café da manhã. Isso me surpreendeu, pois nunca foi ele quem assumia essa responsabilidade. Mas algo parecia ter mudado nele também. Eu ainda estava absorvendo tudo o que aconteceu, e as emoções estavam à flor da pele. A briga com Judite, a conversa com Leandro, tudo aquilo havia me deixado exausta, mas também aliviada. Eu sabia que, finalmente, eu estava sendo ouvida. "Bom dia, amor", Leandro disse com um sorriso tímido quando percebi que ele estava me observando enquanto eu me aproximava da mesa. "Bom dia", respondi, ainda com um pouco de cautela. Não sabia se aquilo era apenas uma tentativa dele de consertar as coisas ou se ele realmente estava comprometido em mudar. Mas ao vê-lo ali, eu percebi que ele estava tentando. E isso significava mais do que qualquer desculpa vazia. Sentamos juntos para o café da manhã e, enquanto comíamos, Leandro quebrou o silêncio. "Paula, eu sei que, por mais que eu diga, palavras não são suficientes para consertar tudo o que eu fiz. Eu tenho que mostrar que estou comprometido. E a primeira coisa que vou fazer é conversar com a minha mãe. Vou fazer ela entender que você é a minha esposa e que o respeito que você merece vai ser a prioridade daqui pra frente." Eu olhei para ele surpresa. Era uma atitude que eu não esperava dele, mas ao mesmo tempo, era exatamente o que eu precisava ouvir. "Leandro, você não tem ideia do quanto isso significa para mim", disse, a emoção transbordando na minha voz. "Eu não quero ser vista como uma mulher que precisa se esconder ou se submeter a ninguém, especialmente a ela." "Eu sei, Paula, e vou te apoiar em tudo. Vou falar com ela. Vou fazer ela entender que você é a mulher que escolhi para passar o resto da minha vida. Eu não posso mais ficar entre você e ela. Você tem razão. Não posso deixar que ninguém me faça colocar você em segundo plano." Eu me senti tocada. Era uma promessa sincera, e eu sabia que ele estava pronto para cumprir, mas sabia também que não seria fácil. Judite era uma mulher difícil, controladora, e a batalha que eu teria pela frente não seria simples. Mas algo dentro de mim dizia que valeria a pena. Eu tinha que continuar firme. Não mais para agradar os outros, mas para finalmente conquistar o respeito e a felicidade que eu merecia. Leandro e eu conversamos por mais algum tempo, e quando ele saiu para ir ao trabalho, eu me senti em paz, mas não tranquila. Sabia que a luta não estava ganha, e que ainda havia muito pela frente. Mas, pela primeira vez, eu estava pronta para enfrentar o que viesse. Enquanto ele estava fora, recebi uma mensagem de uma amiga minha, Clarice. Ela me perguntou como eu estava e se eu queria conversar. Clarice sempre foi uma grande amiga, e nos últimos tempos, ela estava me apoiando muito. Ela sabia das dificuldades que eu estava enfrentando, mas sempre me dizia para seguir minha intuição, para ser forte. Eu precisava de alguém como ela nesse momento. Respondi a mensagem, e logo ela me ligou. Conversamos por horas, e foi uma das coisas mais leves que fiz em dias. Falamos sobre tudo, menos sobre Leandro ou Judite. Eu precisava desse espaço para respirar, para lembrar quem eu era antes de tudo isso. Para lembrar que eu ainda tinha sonhos, metas e desejos além dessa confusão familiar. O resto da tarde passou rapidamente, e quando Leandro voltou para casa, ele parecia um pouco cansado, mas aliviado. Ele me contou que teve uma conversa séria com a mãe dele, que, ao contrário do que eu esperava, foi mais calma do que eu imaginava. Ela, embora ainda reticente, parecia ter compreendido o recado. Não era um "felizes para sempre",
mas era um passo significativo. E então? Perguntei, esperando ansiosamente por mais detalhes. Ela me ouviu. Leandro disse com um sorriso pequeno. Mas claro, não foi fácil. Ela está acostumada a controlar tudo, mas agora ela sabe onde está meu lugar, e é com você. Eu sorri. Mesmo sabendo que a batalha ainda não estava ganha, eu sentia um peso saindo dos meus ombros. Eu não estava mais lutando sozinha. Eu tinha Leandro ao meu lado, e por mais que a jornada fosse longa, estávamos começando a fazer as coisas acontecerem. Eu não sabia o que o futuro nos reservava, mas sabia que agora tinha alguém que me respeitava e estava disposto a lutar ao meu lado. E isso, para mim, já era o suficiente. O tempo passou, e embora a convivência com Judite continuasse desafiadora, comecei a perceber que a relação com Leandro estava mudando. Ele estava mais presente, mais atento, e eu, aos poucos, me sentia mais respeitada. Contudo, isso não significava que tudo estava resolvido. Judite não desistiria tão facilmente, e eu sabia que, no fundo, ela ainda não aceitava a nossa união como algo sólido. Era uma guerra silenciosa, mas eu já estava preparada para as batalhas que ainda viriam. Uma tarde, como de costume, Leandro me chamou para almoçar fora. Eu achava que era uma tentativa de aliviar a pressão, de criar um momento só nosso, e eu estava disposta a aproveitar. Quando chegamos ao restaurante, ele parecia um pouco nervoso, algo que não era comum nele. Ele me olhou de forma séria, quase como se estivesse se preparando para me dar uma notícia importante. Paula, começou ele, eu não sei o que você pensa sobre isso, mas a minha mãe me pediu para passar o fim de semana na casa dela. Ela quer conversar mais sobre o que aconteceu. Eu franzi a testa, um pouco surpresa. Leandro sabia o quanto a presença de sua mãe me incomodava, mas também sabia que a gente não poderia fugir do problema para sempre. O que ela quer exatamente? Perguntei cautelosa. Ela quer conversar, Paula. Ele respondeu. Ela pediu para eu levar você, mas honestamente, eu não sei se é uma boa ideia. Sei que não será fácil para você, mas ela precisa entender que, mesmo que seja difícil para ela, nossa relação precisa ser respeitada. Eu não queria ficar o fim de semana na casa de Judite. Não sabia se estava preparada para mais um confronto. Mas ao olhar para Leandro, vi um homem que finalmente estava disposto a lutar ao meu lado, para que as coisas entre nós fossem verdadeiramente diferentes. Eu não podia voltar atrás. Eu já havia dado tanto de mim mesma para aquela relação, que agora só restava seguir em frente. Eu vou, mas não prometo que será fácil, respondi, com um suspiro. O fim de semana chegou e, para minha surpresa, a convivência na casa de Judite não foi tão conflituosa quanto eu imaginava. Claro, havia um desconforto no ar, mas não era tão explosivo quanto nas outras vezes. Judite parecia disposta a se controlar, talvez por conta da presença de Leandro, mas eu sabia que era só uma questão de tempo até ela perder a paciência. Naquela noite, enquanto estávamos todos na sala, Judite levantou-se da cadeira e, com um sorriso forçado, olhou para mim. Paula, ela começou. Eu sei que temos nossas diferenças, mas eu quero tentar por Leandro. Eu a olhei, surpresa. Não sabia se deveria acreditar naquela mudança de atitude repentina. Ela continuou. Eu não fui a melhor sogra para você, admito. Mas eu não queria ver meu filho se machucando, e se você o faz feliz, eu vou tentar aceitar. Só peço que você seja a mulher que ele merece. Ele sempre foi meu único filho, e de certa forma, eu o protegi demais. Eu fiquei em silêncio por um momento. Era difícil para mim engolir aquelas palavras. Mas, ao mesmo tempo, sabia que não deveria deixar a raiva tomar conta. Eu precisava aceitar o que estava sendo oferecido, mesmo que fosse uma tentativa tímida de mudança. Eu só quero que você entenda que a nossa felicidade não depende de mais ninguém, eu disse com firmeza. Eu e Leandro somos uma família agora, e a única coisa que espero é que você nos respeite. Judite olhou para mim por um longo tempo, como se estivesse pesando minhas palavras,
Depois, com um suspiro, ela assentiu. Eu vou tentar. Naquela noite, quando voltamos para casa, Leandro parecia mais aliviado do que nunca. Ele não precisava mais me proteger, não precisava mais esconder a nossa relação. Eu sabia que, embora ainda houvesse muito a ser resolvido, aquele momento foi um passo importante. Eu não sabia o que o futuro nos reservava, mas, pela primeira vez, me sentia segura ao lado de Leandro. Ele estava do meu lado, e eu finalmente começava a acreditar que poderíamos construir uma vida juntos, sem os fantasmas do passado. Eu sabia que não seria fácil, mas agora eu estava pronta para enfrentar qualquer coisa. Para mim, aquilo já era um grande começo. Os meses seguintes foram desafiadores, mas também repletos de crescimento. Judite, de fato, fez um esforço para ser mais cordial comigo. As conversas entre nós duas começaram a ser mais civilizadas, mas por dentro, eu sabia que o respeito ainda estava sendo construído. Não havia mais os ataques e críticas diretas, mas o jogo de poder e as tentativas sutis de manipulação continuavam. Leandro estava ao meu lado, mas sabia que ele ainda estava aprendendo a lidar com sua mãe e sua postura controladora. Mas algo dentro de mim mudou. Eu percebi que não precisava mais me submeter àquelas pressões. O respeito que Judite e até Leandro estavam oferecendo não era suficiente para me fazer voltar a ser a mulher insegura que eu fui um dia. Eu finalmente estava começando a me reconhecer, a me respeitar da maneira que sempre deveria ter feito. Leandro e eu estávamos mais unidos do que nunca, e nossa relação, mesmo com os desafios, parecia mais sólida. Eu passei a confiar nele de maneira diferente. Ele também parecia estar entendendo melhor a necessidade de respeitar os limites que eu estabeleci, especialmente quando se tratava de sua mãe. O relacionamento com ele, aos poucos, foi se tornando um espaço seguro, onde nossas conversas eram mais profundas e nossos projetos futuros começaram a ganhar forma. Certa tarde, Leandro me surpreendeu. Ele me chamou para uma conversa em casa, com um sorriso tímido no rosto, algo que ele sempre fazia quando queria dividir algo importante comigo. Paula, ele começou. Eu sei que a gente já passou por muita coisa e tudo que você fez por nós dois. Eu te admiro muito. Eu sei que não foi fácil, mas quero que você saiba que eu sou grato por cada momento que você esteve aqui comigo, mesmo quando as coisas estavam difíceis. Eu olhei para ele, sentindo uma mistura de carinho e um leve nó na garganta. Leandro, eu fiz tudo o que pude. Eu só queria ser respeitada. Eu só queria que nossa relação fosse tratada com o valor que ela tem. Ele me olhou com os olhos cheios de sinceridade. Eu sei, e sei que, mais do que nunca, preciso ser o homem que você merece. E é por isso que estou pedindo para você se casar comigo novamente. Eu fiquei em choque por um momento. Ele me pediu em casamento, de novo? Uma parte de mim não conseguia entender por que ele queria reafirmar isso agora. Mas olhando para ele, vi um homem que finalmente entendeu a importância do compromisso, da parceria e do respeito que toda relação precisa ter. Você está falando sério? Perguntei, tentando processar tudo. Sim, Paula. Quero me casar com você novamente, porque agora sei o que isso realmente significa. E quero que essa seja uma nova fase para nós dois. Uma fase em que, juntos, vamos construir a nossa vida do jeito que sempre deveríamos ter feito. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu não esperava aquilo, mas ao mesmo tempo, senti que era o final de um ciclo e o começo de outro. A vida nunca foi fácil para nós, mas havia algo de bom em tudo aquilo. O que Leandro estava me oferecendo era a chance de realmente começarmos do zero, com um respeito mútuo que finalmente se consolidava. Eu sorri, emocionada. Sim, Leandro, eu aceito. E naquele momento, senti que o peso dos anos de insegurança e sofrimento finalmente estava sendo deixado para trás. Eu e Leandro tínhamos aprendido, da maneira mais difícil, como respeitar um ao outro.
Não havia mais espaço para ressentimentos ou desconfianças. O que restava agora era construir um futuro, juntos. Meses depois, nosso casamento aconteceu de forma simples, mas cheia de significado. Eu e Leandro finalmente vivíamos o que sempre desejamos. Uma relação pautada no respeito, na compreensão e no amor verdadeiro. Judite, por sua vez, não compareceu à cerimônia. Mas dessa vez, não importava. Eu não precisaria mais da aprovação dela para ser feliz. Eu e Leandro éramos suficientes e estávamos prontos para construir nossa história sem mais interferências. A felicidade, finalmente, estava ao nosso alcance.